A paz do Senhor para os irmãos, eu sou o pastor Luiz Henrique da Decol Matriz. Estamos uma vez mais na responsabilidade de comentarmos sobre a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, deste domingo, 11 de junho de 2023. Tem como o tema Os prejuízos da mentira na família. Leitura diária deste sábado tem como tema Deus não pode mentir. Versículo de base se encontra em Números, capítulo de número 23 e o verso de número 19, Tito, capítulo de número 1 e o verso de número 2, Hebreus, capítulo de número 6 e o verso de número 18, que diz assim em Números, capítulo de número 23 e o verso de número 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Tito, capítulo de número 1 e o verso de número 2 diz: Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Hebreus, capítulo de número 6 e o verso de número 18 diz: Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Queridos irmãos em Cristo, eu quero me apegar ao versículo que está em Hebreus, capítulo de número 6 e o verso de número 18. Deus não pode mentir. A sua palavra é verdadeira, o nosso Deus é verdadeiro, as suas promessas são verdadeiras. Nós somos pertencentes a um Deus que é fiel em tudo aquilo que faz e verdadeiro em tudo aquilo que fala e que promete. A Bíblia nos diz no livro de Romanos, no capítulo de número 3 e o verso de número 4, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares e vença quando julgares. Deus é verdadeiro, mas os homens são falhos, os homens são mentirosos pela sua natureza pecaminosa. Mas quando aceitamos a Cristo, nós devemos falar a verdade. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, o verso de número 25, diz assim: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membro um dos outros. Devemos falar a verdade, pois agora estamos em Cristo Jesus. O texto áureo da nossa lição em foco diz assim, Colossenses capítulo de número 3 e o verso de número 9 diz: Pois não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. O Senhor Jesus, certa feita, ele disse aos seus discípulos em São João, no capítulo de número 14, o verso de número 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos continuar no firme propósito em servir a um Deus verdadeiro. Falamos a verdade, pois a palavra de Deus deve permanecer firme, fiel em nossa vida, pois cremos num Deus que é verdadeiro em tudo que faz e em tudo que promete. Deus abençoe em Cristo a vossa vida. Amém.